Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Asas para Voar, você foi feito para o progresso. Eu me chamo Daniel, especialista em leitura de ciclos, e hoje nós iremos falar sobre o episódio O Poder do Aprendizado Avançado. Nesse episódio você vai aprender vários tipos de comportamentos para melhorar o seu desempenho. Vamos lá? Asas para voar, você foi feito para o progresso. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós temos por episódio O Poder do Aprendizado Avançado. E tá assim, na minha pesca. No contexto histórico, os homens eram formados de fato um grande homem se provasse o seu valor no campo de batalha. Esse seria um homem realmente experimentado na batalha. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, no período histórico, se um homem falasse eu sei usar espada, ou eu sei usar o arco e flecha, ou eu sei usar a lança, simplesmente só não falar e não ter evidência daquilo que ele falou, ele não seria considerado um homem experimentado na batalha. Ele só seria um homem experimentado na batalha se ele fosse para algum tipo de batalha e se ele trouxesse evidências daquilo que ele falou. Entende? O que isso quer dizer? Quer dizer que de boca é fácil, mas quando você prova o que você faz, de fato aquilo se concretiza. Antigamente as pessoas essas pessoas eram provadas. De que forma? Algumas iam para a guerra e na guerra eles venciam a guerra e eles traziam os despojos de guerra. Ou eles faziam um percurso pela floresta sozinho e aí eles poderiam ser atacados por urso, atacado por leão, ele poderia passar por alguma emboscada e aí a capacidade que ele tem na guerra, ele botava à prova e ele trazia as evidências desse momento. Ele poderia trazer a pele de um urso, ele poderia trazer a pele de um lobo, ele poderia trazer a pele de um leão. Aquela evidência que ele trouxe da guerra faria dele um homem verdadeiramente experimentado na batalha. Na verdade, até hoje é assim. Todas as vezes que nos deparamos com uma variação, o nosso aprendizado é colocado à prova. O que isso quer dizer, Daniel? Quer dizer que todas as vezes que você for aprender alguma coisa, aquele seu aprendizado vai ser colocado à prova. E aí você vai ser considerado um homem que sabe ou uma mulher que sabe depois que você colocar à prova, depois que você trazer as evidências. Entende? Não é um conteúdo difícil, não é um conteúdo simples que na verdade não é fácil. É um conteúdo simples que não é fácil. Entende? Porque para uma pessoa chegar e falar assim, eu sou um mecânico, pronto, tá certo, eu acredito na sua palavra, mas agora eu quero ver as evidências de que você sabe. Entende? Eu vou fazer algumas perguntas, se você souber me responder essas perguntas que eu fiz, você vai ter 50% da sua validação. Os outros 50% que falta vai ser você colocar a mão para fazer e consertar aquele carro ou aquela moto ou consertar aquele problema. Depois disso, você vai ser considerado um mecânico de fato. Entende? Então, hoje em dia, todos os nossos aprendizados, ele vai nos colocar à prova se de fato aquilo que a gente falou é verdade ou é mentira. Entende? Então tá aqui, o verdadeiro poder do aprendizado avançado se dá pelo simples fato de que não sabemos tudo. Sendo assim, teremos que ter a humildade para aprender algo novo que a variação do momento exige. Eu e você seremos eternamente aprendizes. E isso coloca muitas pessoas em uma saia justa. Por quê? Porque algumas pessoas têm ego. Porque algumas pessoas não querem abrir mão dos seus status para aprender algo novo. Isso é um desafio. Está escrito aqui. O verdadeiro poder do aprendizado avançado se dá pelo simples fato de que não sabemos tudo. Nós não sabemos tudo. E vai ter um momento que nós iremos ter que abaixar a nossa crista para aprender. Isso daí é um desafio que eu e você iremos passar. As pessoas que não têm humildade, elas não vão querer abaixar a sua crista, elas não vão querer abaixar a sua cabeça para aprender algo novo. Sendo assim, teremos que ter a humildade para aprender algo. O ego, ele é uma ferramenta muito boa, entre aspas. Por quê? Porque se você
estiver se você estiver num momento que o aprendizado exigiu de você que você prove aquilo que você sabe fazer. Vamos dizer que você está nessa variação. Nessa variação, você vai ter que se abraçar com o seu ego, você vai ter que se abraçar com a sua capacidade, você vai ter que se abraçar e fazer aquele seu projeto dar certo. Este momento aí, o ego é positivo. Mas se você for aprender qualquer outra coisa, você vai ter que tirar o ego do caminho. Porque o ego vai te atrapalhar de você aprender algo novo. Entende? Vamos lá. Um pedreiro, ele levanta 500 blocos em um dia. E aí chega outro pedreiro dizendo que ele está errado. Que aquela forma que ele está trabalhando não é da forma correta. No meu ponto de vista, o pedreiro que levanta 500 blocos no dia, ele tem que abraçar o ego dele e fazer da forma dele. Se ele for aprender algo novo, pode até ser com esse pedreiro que falou que ele estava errado. Se ele quiser aprender algo novo com esse outro personagem, ele vai ter que abrir mão do ego dele para aprender algo novo. Mas, um exemplo, eu estou querendo executar o meu trabalho. Vai ter que ser do meu jeito. Se eu quiser aprender algo novo, eu vou ter que abrir mão do meu ego. Eu vou ter que abrir mão de mim para aprender algo novo. Então, o ego, se você usar ele de uma forma construtiva, ele é uma boa ferramenta. Mas se você não souber trabalhar com o ego, ele se transforma em um prejuízo. Entende? Então tá aqui, ó. O verdadeiro poder do aprendizado avançado se dá pelo simples fato de que não sabemos tudo. Ou seja, aquilo que você sabe fazer, possa ser que exista alguma pessoa que saiba fazer mais que você. E o seu ego não pode te atrapalhar de você aprender algo novo. Sendo assim, teremos que ter humildade para aprender algo novo que a variação do momento exige. Ou seja, existem variações no nosso dia a dia. Foi o que você aprendeu no poder do aprendizado intermediário. Teve o poder do aprendizado básico, o poder do aprendizado intermediário. Agora nós estamos falando sobre o poder do aprendizado avançado. Todas as vezes que você quiser aprender algo novo, vai ser necessário que você abra a mão do seu ego. Mas vamos dizer que você não está aprendendo nada. Você já está no seu dia a dia. Você já está executando aquilo que você sabe fazer, aquilo que já está em seu costume. Ou seja, você não vai poder abrir mão do seu ego. Você vai ter que fazer da forma que você sabe. Eu vou falar uma experiência que aconteceu comigo. Eu estava fazendo um determinado serviço em um carro. E aí eu estava vendo as outras pessoas fazerem. Eu sei fazer e tenho o meu costume de fazer. Sempre deu certo. Nesse dia eu fui inventar de fazer do jeito dos outros. E o que foi que aconteceu? Deu problema. Aí eu falei, nunca mais eu deixo de fazer do meu jeito. Nunca mais eu deixo de fazer o meu costume para fazer o costume de mais ninguém. Porque no dia que eu fiz, de forma diferente, deu errado. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você está executando o seu serviço da forma que você aprendeu, da forma que você dá conta de fazer, você não pode abrir mão do seu ego. Você tem que fazer da forma que você sabe. Mas, se você for aprender algo novo, se você for aprender uma experiência nova, pode até ser uma experiência nova naquilo que você já sabe. Entende? Quando você for aprender qualquer coisa nova, você sim tem que abrir mão do seu ego. Porque o ego atrapalha o aprendizado quando ele é usado de forma destrutiva. Entende? As variações do dia, as variações ao longo da vida, ela sempre irá surgir. Agora ela vai cobrar de você a sua capacidade de aprendizado. Ela vai cobrar de você, ela vai cobrar de mim. As variações ela vai cobrar de mim e ela vai cobrar de você. A grande sacada aqui é que temos que tirar o nosso ego do nosso caminho do aprendizado. O ego é uma boa ferramenta para podermos colocar em prática quando já dominamos determinado assunto. O ego, quando bem usado,
é uma boa ferramenta. Foi o que eu acabei de falar. O ego é uma boa ferramenta quando você tem maturidade para você usá-lo. Quando você não tem a maturidade para usar o ego que usa você. Entende? O ego é que usa você. Tem uma realidade que a Bíblia fala, que diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é a raiz de todo mal. É o amor que as pessoas depositam no dinheiro. Você vai encontrar muitas pessoas que ela ama tanto o dinheiro que ela quer o dinheiro a qualquer custo. Ela rouba, ela mente, ela mata, ela engana, ela manipula, ela destrói para conseguir o dinheiro. E tem muitas pessoas que conseguem sim, mas a conta é muito alta para ela pagar. Tem outras pessoas que não têm um amor ao dinheiro, ela sabe administrar. Tem muitas pessoas que sabem administrar o dinheiro. E acaba que o dinheiro não usa essa pessoa. Existem essas duas realidades que eu quis falar agora, eu quis falar neste momento, porque é muito importante. O dinheiro não é problema nenhum. O problema é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro faz as pessoas mentirem, faz as pessoas matarem, faz as pessoas roubarem, faz as pessoas enganarem, manipular. Faz essas realidades ruins acontecer na vida dessas pessoas. Tem outras pessoas que não amam o dinheiro, mas o dinheiro vem para a vida dela de forma crescente, de forma abundante. Você é o dono do dinheiro, não é o dinheiro que é o seu dono. Entende? Então, o ego é usado por você, não é você que é usado pelo ego. Todas as vezes que você for aprender alguma coisa e você não tirar o ego do caminho, você vai ser controlado. Você vai ser controlado pelo ego. Mas todas as vezes que você abrir mão do seu ego para aprender algo novo, é você que vai estar no comando. Entende? O aprendizado avançado, ele requer de nós um nível de sintonia. O que isso quer dizer, Daniel? Quer dizer que você tem que ter sintonia. Sintonia com o quê? Com um projeto maior. Com uma visão maior. Entende? Eu tenho um quadro dos sonhos. O que eu quero daqui a 5 anos. Eu tenho o meu quadro dos sonhos. Eu tenho um quadro dos sonhos relacionado à minha saúde, à minha finança, aos meus negócios, ao meu patrimônio, meu relacionamento amoroso, meu relacionamento familiar, meu relacionamento espiritual com Deus. Eu tenho uma visão, eu tenho um quadro dos sonhos para cada etapa da minha vida. Entende? Então, o aprendizado avançado, ele requer um nível de sintonia. Você tem que se sintonizar, você tem que fechar o olho, fazer a sua oração com Deus, fazer o seu momento ali de concentração naquilo que você deseja. Você tem que ter... Tem pessoas que ela se concentra e ela vê o céu. Foi o que aconteceu com Paulo. Foi o que aconteceu com Paulo. Ele parou, ele se concentrou e ele viu até o terceiro céus. A Bíblia diz que João estava preso na ilha de Patmos, aonde ele teve a revelação do Apocalipse, do último livro. E ele estava preso na ilha de Patmos, mas só que ele parava, ele se concentrava, ele tinha um relacionamento com Deus, ele tinha uma sintonia com Deus, de tal forma que Deus revelou a ele o livro de Apocalipse. O que você quer dizer com isso, Daniel? Todo o aprendizado avançado, ele está relacionado, de fato, a esse tópico aqui. O aprendizado avançado, ele requer de nós um nível de sintonia. De sintonia. Quando você liga o som, você vê que determinadas bandas, ela tem uma sintonia harmônica maravilhosa. A harmonia daquela banda, daquele som, é uma coisa que agrada os nossos ouvidos. Por quê, Daniel? Porque eles estão sintonizados naquele ambiente, com aquelas pessoas. Ele está sintonizado com aquela frequência maravilhosa. E isso não se dá simplesmente por ele ter sintonia. Tem outros elementos que exigem. Segundo elemento, o sincronismo.
quando uma pessoa ela dá um dó, a outra pessoa vem com ritmo mais acelerado, a outra vem com agudo mais afinado, e aí quando junta tudo, tem aquele sincronismo maravilhoso naquela música. Eles têm sintonia e eles têm sincronismo. Eu posso colocar mais uma palavra aqui, eu posso colocar velocidade. Por quê? Porque se ele der um dó e a outra pessoa aumentar o agudo ou aumentar o grave, mas se não tiver na mesma velocidade, eles não terão sintonia e muito menos sincronismo. Então a velocidade que você faz alguma coisa é extraordinária. Entende? E também tem o objetivo muito claro. Qual é o objetivo muito claro? Terminar toda aquela música. Eles têm sintonia, ele tem sincronismo e velocidade e ele tem um destino claro, que é terminar aquela música. Então, para todos nós que queremos ter o aprendizado avançado nas nossas vidas, é necessário que tenha sintonia, sincronismo e velocidade e objetivo muito claro. Eu vou te falar uma realidade que faz a diferença na vida de muitas pessoas. As pessoas de vitória, de triunfo, elas conseguem sintonizar um projeto, elas têm a capacidade de se sincronizar com aquele projeto e ele tem uma visão muito clara de todo o projeto. Os seus comportamentos fazem com que aquele projeto seja uma coisa fácil. Eles acessem aquele projeto de uma forma fácil. Entende? Eles se disponibilizam e faz aquele projeto acontecer de uma forma rápida. E eles têm dificuldade de mudar aquele projeto. Essa é uma realidade, uma sacada que eu quero que você domine isso. As pessoas pobres, as pessoas que perdem, as pessoas que têm dificuldade em ter vitória, elas têm dificuldade de estabelecer um padrão, elas têm dificuldade de estabelecer uma meta, elas têm dificuldade de estabelecer um projeto, elas têm dificuldade de se sintonizar naquele projeto e ela não tem sincronismo. Muitas pessoas são assim. Quando ela tem aquele projeto, ela sempre fica mudando, ela fica parecendo um macaco pulando de galho em galho. Você vai encontrar isso, sabe na onde? Muitas das vezes em um relacionamento amoroso. Você vai encontrar que um relacionamento amoroso tal, ele tem um sonho, ele quer ter uma casa, ele quer ter uma família abençoada, ele quer ter uma esposa bonita tal. E aí quando ele começa naquele relacionamento, ele encontra uma pessoa nova. E aí ele já abre mão daquela antiga e fica com aquela nova. Passa mais 2, 3 meses, daqui a pouco muda. Daqui a pouco a mulher já sente atração por outro homem. E aí fica aquele limbo. Entende? Então hoje é necessário que você entenda essas exigências que o aprendizado avançado ele exige. É um conteúdo simples, mas não é fácil. É simples da gente entender, mas é um pouco difícil de ser colocado em prática. Não é fácil. Eu não posso dizer a você que todo esse conteúdo aqui é uma coisa fácil. Talvez para você entender esse conteúdo de fato que eu esteja falando aqui, você vai ter que assistir esse vídeo 2, 3 vezes. Porque a repetição é a mãe de todo aprendizado. Eu vou repetir para você. O poder do aprendizado básico é o conjunto de comportamentos que levam a pessoa para ter vitória. Um conjunto de comportamentos positivos que levam a pessoa para ter vitória. Que conjunto de comportamento é esse, Daniel? Pode ser educação, pode ser atividade física, pode ser comprometimento. Todos esses comportamentos levam a pessoa para um porto seguro. Quando ela chega nesse porto seguro, aí vem o poder do aprendizado intermediário. O porto seguro ele sabe que data ele vai viajar, ele vai chegar, ele sabe quais são os movimentos que ele tem que repetir para chegar nesse porto seguro. Ele sabe o tipo assim, teve uma tempestade no meio do oceano e aí tirou ele do curso, mas ele sabe que
um certo tipo de atividade, ele continuando fazer esse certo tipo de atividade. Um exemplo, o sol está para o leste, então eu tenho que colocar o leme do meu barco nessa direção. Daqui a 10 minutos eu tenho que fazer isso. O que isso vai gerar? Isso vai gerar que ele vai voltar para a rota. Então é o poder do aprendizado intermediário. No meio do percurso vai ter variações. E essas variações podem tirar as pessoas do curso, do trajeto. Mas só que uma série de comportamento bem organizada e bem orquestrada vai trazer ele de volta para o seu caminho. Poderia ser o GPS. O GPS, a pessoa se perde, aí o GPS faz a leitura de onde ele está e mostra o caminho correto para ele voltar para a rota dele. Isso daí é o poder do aprendizado intermediário. Você vai saber como você vai se comportar no meio das variações. Porque você saiu do aprendizado, do poder do aprendizado básico, você está no poder do aprendizado intermediário, agora você está no outro nível, o poder do aprendizado avançado. O poder do aprendizado avançado, ela requer de você que você está querendo aprender algo novo, certo? Certo. Para você aprender algo novo, você vai ter que tirar o ego do caminho. Você tirou o ego do caminho, agora vem a capacidade de aprender, de sugar aquele conhecimento e trazer para a sua vida. Você tirou o ego do caminho, porque o ego atrapalha no seu aprendizado. Você tirou ele da jogada. Agora você teve a humildade de aprender. Quando você teve a humildade de aprender, você vai ter a sintonia, o sincronismo, a velocidade e o objetivo claro. Quando você comprime todos esses 3 conteúdos, você entra em um novo nível. É assunto para o próximo vídeo. Quando você comprime esse conteúdo, quando você comprime esses 3 aprendizados, você vai ter a possibilidade de fazer a leitura de onde você está. Você vai ter a capacidade de fazer a leitura. Tem uma peça no carro que se chama catalisador. Tem um catalisador e tem a sonda lambda. Para que serve o catalisador? O catalisador fica alojado na descarga. E todos os gases inertes, ou seja, os gases que não prestam, é lançado fora. Por isso que você vê alguns ônibus soltando aquela fumaça preta. Ali, naquela parte de saída, naquela descarga ali, tem uma peça chamada catalisador. E na peça catalisador existe outro sensor chamado sonda lambda. Para que serve isso, Daniel? O catalisador serve para virar uma câmara onde vai ter a capacidade da sonda lambda fazer a leitura de que tipo de gases é que está saindo. Entendeu? Quando essa sonda lambda dá problema, o carro ele fica com problema de leitura dos gases que está sendo dispensado. Hoje em dia, a guerra praticamente no mundo de ideias está sendo para diminuir os carros com combustão e trazer os carros elétricos. Por quê, Daniel? Por causa do gás que solta. Quando você vê algum ônibus passando na rua, aquela fumaça preta e tal. Então, os carros elétricos estão vindo para diminuir esses gases que está destruindo o meio ambiente. Agora, o que isso tem a ver, Daniel, com a aula? Quando você pega o aprendizado básico, o aprendizado intermediário e o aprendizado avançado e comprime isso, você vai ter a capacidade, como se fosse o catalisador, de poder fazer a leitura de tal forma quanto a sonda lambda faz. Entende? A sonda lambda ela consegue captar todos os gases que estão naquele ambiente. Que ambiente? Do catalisador. O catalisador vira uma câmera que a sonda lambda ela está inserida dentro dessa câmera e ela faz a leitura dos gases que estão lá dentro. E eles vão embora. Se estiver saindo mais
certos tipos de gases, aquele gás está com problema, tem que fazer reparação, tem que fazer ajuste, porque não pode soltar muito gás carbônico, não pode soltar muito CO2, não pode. E sai, mas não pode sair com elevação muito alta, não pode. Aí a ideia agora é trazer os carros elétricos. Por quê? Porque é energia limpa, porque não vai agredir tanto o meio ambiente. Quando você comprime o aprendizado avançado, quando você comprime o aprendizado intermediário, quando você comprime o aprendizado básico, o que acontece? Você acaba se transformando em um catalisador, aonde você vai fazer a leitura de tudo que está acontecendo ao seu redor. Isso daí vai exigir de você um sincronismo, uma sintonia, um objetivo muito claro, vai exigir de você uma velocidade, porque tipo assim, vamos dizer que você vai colocar à prova aquilo que você aprendeu. Vamos voltar agora no tempo medieval. Você agora é um guerreiro, você está com seu elmo na cabeça, você está com seu escudo, você está com sua espada, você está com sua couraça, você está todo aparelhado. E você disse que era um guerreiro. Você foi para a guerra. Quando você chegar na guerra, você vai ter que ter sintonia. Quem é o seu aliado e quem é o seu inimigo. Você vai ter que ter sincronismo, porque você vai se defender e você vai atacar. Você vai ter que ter velocidade para se esquivar. E você vai ter que ter um objetivo muito claro, que é vencer a guerra e trazer os despojos da guerra para sua casa. Entende? Quando você consegue dominar isso, quando você consegue colocar essa engrenagem para rodar rápido, com uma velocidade, você chega em um outro nível. Que outro nível é esse, Daniel? Agora você vai ter experiência com a guerra. Agora você vai ter experiência no campo. Agora você vai ter experiência nas suas batalhas. Entende? Agora você vai ter uma capacidade de fazer a leitura do todo. Você vai ter a capacidade de fazer a leitura daquela situação. Entende? Por que, Daniel? Muitas pessoas hoje em dia, elas têm capacidade, elas têm expertise em algum assunto, ela tem um desenvolvimento, mas ela não avança. Por que, Daniel? Porque chega na parte do sincronismo, de colocar tudo isso em prática, tem alguns costumes, tem alguns conjuntos de comportamento de pessoas pobres, de pessoas de derrota, aonde tem muita preguiça, aonde não é organizada, aonde não tem coragem, entende? Muitas das vezes, os grandes não erram em grandes pedras, erra em pequenas pedras. Porque se fosse uma grande pedra, ele tinha facilidade de ver. Mas está andando e aí ele se atropeça em uma pedra pequena. Os problemas de hoje em dia, em nossa sociedade, na sua grande maioria, não são problemas grandes, não. São problemas pequenos. No primeiro aprendizado, muita coisa pode mudar. O poder do aprendizado básico, aonde que é o conjunto de comportamento de boa qualidade que vai direcionar aquele ser humano para a sua vitória. Essa realidade, infelizmente, no nosso dia a dia, está sendo disturpada, está sendo manchada, está sendo de uma forma elaborada, de uma forma totalmente errada. Então hoje eu quero que você aprenda o poder do aprendizado avançado, mas eu quero que você comprima todos os três aprendizados. O aprendizado básico, o aprendizado intermediário e o aprendizado avançado. Porque quando você comprime esses três tipos de aprendizado, você vai chegar em um outro nível. Você vai chegar em um outro platô. Você vai chegar em uma outra visão. Você vai ter a capacidade de fazer a leitura do todo. Você vai ter sincronismo.
você vai ter sintonia, você vai ter velocidade, você vai ter visão do seu projeto do todo, você vai ter uma capacidade fora do comum. E muitas pessoas hoje em dia, e até muitas pessoas do seu cotidiano não têm isso. Vou beber uma água aqui. Existe uma realidade que eu quero te falar. E essa realidade é a seguinte. Existem 5 áreas que eu quero que você domine. Ambiente, pessoas, ideias, ações e resultado. O ambiente que você anda, esse ambiente vai falar muito sobre quem é você. Porque se você estiver em um ambiente de pornografia, se você estiver em um ambiente de procrastinação, se você estiver em um ambiente, eu vou falar, aquela pessoa ali, ela automaticamente não realiza muito dos projetos. Porque ela anda com os procrastinadores, essa pessoa anda com aquelas pessoas que ficam vendo muita pornografia, ele ali é mais um viciado. Então, ambiente, muitas das vezes, é mais forte do que hereditariedade. Entende? Vamos dizer que um cara, uma pessoa, ele é bem sucedido, ela é bem sucedida, ela tem muito patrimônio. E aí, as gerações passadas dela ensinou isso para ela, ou para ele. Mas só que ele teve um filho, ou ela teve um filho, e não deu o mesmo nível de aprendizado, de educação. E aí esse filho ou essa filha começou a andar com as pessoas que tinham muita pornografia, muita procrastinação. O que essa pessoa irá fazer? Esse filho irá fazer? Ele vai receber a herança e a possibilidade de ele gastar tudo com sexo, droga e rock and roll é muito mais alta. Então, o ambiente é muito mais poderoso do que a sua herança genética. Entendeu? Ambiente, pessoas. Quais são os tipos de pessoas com quem você se comunica? São pessoas de boa qualidade? São pessoas de boa índole? São pessoas de caráter? Você pode controlar isso. Você pode controlar o seu ambiente, você pode controlar as pessoas, você pode controlar as ideias que você tem. Você pode controlar as ideias. Olha o tanto de ideias que eu estou te dando aqui hoje. Olha o tanto de ideias que eu estou compartilhando com você aqui hoje. Que eu estou sugerindo que você siga aqui hoje. Se você não tem um quadro de sonhos, eu peço que você faça o seu quadro de sonhos. Talvez não seja com tanta... como é que eu posso dizer? Teia. Possa ser com 3 coisas. Sua vida espiritual, sua vida sentimental, no caso, seu relacionamento amoroso e sua carreira. Possa ser só isso. Mas as ideias você pode controlar. Ambiente, pessoas, ideias, ações. Ações. O pai de Sansão e a mãe de Sansão falou: meu filho, não case com nenhuma mulher do lado de lá. Não case com nenhuma mulher que está fora do contexto que você viveu, meu filho. Não case, não fique. Saia de perto dessas pessoas. Saia de perto dessas mulheres. Mas Sansão, ele não escutou o conselho dos pais. E o que foi que Sansão fez? Ele se deitava com Dalila. E Dalila perguntava: Sansão, de onde vem a sua força, Sansão? Aí Sansão: minha força vem das minhas unhas. Todas as vezes que minhas unhas crescem, se você cortar, eu perco minhas forças. Aí Dalila via que Sansão estava dormindo, cortava as unhas de Sansão, e aí os inimigos chegavam, Sansão pulava, ficava forte, e aí batia em todo mundo. Aí Dalila: você me enganou, Sansão. Ele brincava com Dalila. E o que foi que aconteceu? No momento que ele falou a verdade, que o poder estava no cabelo, Dalila cortou o cabelo dele e ele perdeu as forças. Então, as ações que você tem vai definir o seu futuro. Ambiente, pessoas, ideias, ações e os seus resultados não tem como você mudar. As plantações que você faz hoje vai ser o resultado de amanhã. E quem sabe o que planta não teme a colheita. Quem sabe o que planta de forma nenhuma vai ter medo da colheita que faz. Você sabe o que você vai colher amanhã? Você sabe o que você vai colher daqui a 5 anos? Você sabe o que você vai colher? Você sabe qual foi o tipo de semente que você plantou no solo? Então, tá aqui.
o aprendizado avançado, ele requer de nós um nível de sintonia, de sincronismo e velocidade e de objetivo muito claro. Se isso de alguma forma faltar em um homem, esse homem ainda é imaturo. Se de alguma forma esse conteúdo que eu terminei de falar a você está de alguma falta na sua vida, você é uma pessoa que é inteligente, que é esforçada, que é promissor, mas ainda tem imaturidade, tá bom? De forma alguma eu quero te maldizer, de forma alguma eu quero te menosprezar, porém, o seu potencial está dentro de você. Você extrai esse potencial. Se não tem esse potencial ainda, é porque você ainda é imaturo ou imatura, tá bom? Um beijo no seu coração, pega esse conteúdo, esmiuça esse conteúdo, porque só assim a gente extrai o néctar, o mel, só assim a gente extrai a seiva, só assim a gente extrai o melhor, tá bom? Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.